Boa tarde, pessoal. A gente está iniciando mais uma palestra, né, da disciplina de seminários do COMP. Hoje a gente vai ter a palestra do professor João Paulo Por Deus, do Departamento de Computação da UFC, lá de Fortaleza, né, e o João Paulo, ele é da área de inteligência artificial e é também bolsista de produtividade, né, nível 2, né. Então, ele vai falar um pouquinho sobre as pesquisas que ele está desenvolvendo. Espero que vocês aproveitem a palestra. Muito obrigada, João Paulo, por aceitar o convite, tá? Ok, obrigado, Carla, então, pelo convite. Então, pessoal, deixa eu só ligar a câmera aqui para o pessoal saber que eu sou uma pessoa mesmo, não é uma máquina que vai dar a palestra para vocês. Né? Pois é. Aí, Às vezes eu agora que vocês esqueço já de viram que ligar eu a sou uma câmera. pessoa, aí eu vou desligar a câmera para fazer a palestra mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Então, como a Carla falou, meu nome é João Paulo, né? Então, eu sou professor lá do Departamento de Computação da UFC aqui em Fortaleza. Tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês de inteligência artificial, né? E no final aqui a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente tem feito lá na UFC, né? O que a gente tem estudado lá, o que a gente tem aplicado, né? Então eu optei, assim, como eu não sabia exatamente qual que é o conhecimento de vocês nessa área, né? Então a minha palestra aqui eu vou falar um pouquinho do que é essa história de inteligência artificial e tratar especificamente de um assunto dentro de inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina, o aprendizado de máquina, né? Falar um pouco do histórico dessa área, tá? E aí no final a gente conversa um pouco sobre o departamento de computação e essa área aqui, tá? Então, essa daqui é a agenda da apresentação. Vou falar um pouco sobre esses conceitos básicos, como eu disse para vocês, falar um pouquinho da história, falar dos tipos de aplicações aqui, das categorias de como a gente pode aplicar a aprendizagem de máquina, que diferentes problemas a gente pode abordar com a aprendizagem de máquina, né? E depois falar sobre isso aqui dentro do nosso departamento, tá? Bom, então, o tema principal aqui nessa nossa palestra é essa história de máquinas inteligentes, né? Então, se vocês forem buscar esse assunto, a origem desse assunto, né? Então, a origem desse assunto é um pouco polêmica, né? Um pouco difícil, porque as pessoas não conseguem propriamente definir o que é inteligência, né? Então, assim, isso já não é uma coisa fácil. Então, se você não consegue definir o que é inteligência, então é muito difícil de você conseguir perceber que alguma coisa é inteligente, ou definir alguma coisa como inteligente, porque você não consegue definir o que é a própria inteligência, tá certo? Então, dito que você não sabe o que é inteligente, não tem como definir isso precisamente, você não consegue dizer que uma máquina é inteligente ou não, né? Bom, e existem vários caminhos para que a gente talvez tente resolver, ou tente resolver esse problema da detecção de uma máquina inteligente, ou verificar se uma máquina é inteligente, ou mesmo construir uma máquina inteligente, né? Um caminho possível seria esse que talvez viesse à nossa mente a princípio, né, de tentar definir o que é a inteligência humana e a partir daí a gente tentar se imitar a inteligência humana e colocar isso numa máquina, né? Só que de fato essa não é a única forma de abordar o problema, né? Se vocês pensarem, por exemplo, no problema onde a gente quer fazer algum objeto, quer fazer o ser humano voar, né? Então, um análogo dessa coisa que eu falei agora seria a gente pensar em uma forma como que fizesse com que uma pessoa tivesse que se comportar como um pássaro para poder voar, porque as coisas que a gente conhece que voam são pássaros, né? Mas, de fato, o caminho não foi esse que foi percorrido. Na verdade, até foi no começo, né? Mas as pessoas logo abandonaram essa ideia e trataram de utilizar algum outro tipo de ferramenta, um outro tipo de caminho para chegar nesse objetivo final, que era voar, né? Então, no nosso caso aqui da inteligência, é basicamente isso que vai acontecer e que eu vou falar aqui ao longo dessa apresentação, né? Então, um objetivo inicial poderia ser tentar imitar a inteligência humana, ou tentar descobrir como a inteligência humana funciona, e a partir daí a gente poderia copiar isso daqui para uma máquina, né? Mas uma outra forma seria a gente esquecer basicamente como é que a inteligência humana funciona e tentar construir máquinas que tenham um comportamento semelhante a um ser humano do ponto de vista da inteligência, tá certo? Então, sem se preocupar exatamente em definir a inteligência humana. Bom, e
Obviamente, depois que eu falar um pouco sobre essa história aqui, a gente vai conversar um pouco sobre quais motivos levaram à popularização desse tipo de abordagem aqui de máquinas inteligentes, né? Quando a gente estiver falando um pouco das aplicações. Beleza? Então, vamos lá. Então, uma definição aqui de inteligência artificial, né? Inteligência artificial é a automação de atividades associadas ao pensamento humano e a capacidade humana de tomar decisões, resolver problemas, aprender e etc. Então, essa definição aqui é do Bellman, é de 78. Então, essa definição aqui, se vocês forem olhar lá a história da inteligência artificial, ela já é num momento bem depois do início, né? Então, lá pelo meio do caminho, né, entre hoje e o começo da inteligência artificial. Então, quando o Bellman ele escreveu isso daqui, ele já tinha passado por algumas coisas que eu vou contar aqui, né? E ele já tinha aprendido que, por exemplo, a nossa tarefa aqui e a forma como que a gente vai fazer e a forma como as pessoas fazem e obtiveram sucesso, né? Ela passa pela gente conseguir programar uma máquina para que ela pareça inteligente, ou então que ela atue como um ser humano inteligente, né? Então ela toma decisões como um ser humano, ela resolve problemas como um ser humano, às vezes até melhor do que um ser humano, né? Mas a gente não está preocupado efetivamente em imitar o cérebro de um ser humano. Bom, e como é que as máquinas aprendem, né? Então, dito que a gente não vai tentar imitar uma máquina, a máquina não vai tentar imitar o ser humano na forma como o cérebro funciona, como a inteligência funciona, né? Então, como é que a gente vai fazer a máquina aprender? Que é uma das coisas principais da inteligência, né? Então, para isso, para que a máquina aprenda, né? A gente vai precisar de uma série de estratégias, né? Bom, a forma mais elementar que a gente poderia pensar em como uma máquina aprende a realizar uma tarefa de um ser humano, né, seria o que a gente aprendeu aí em computação, né, quando vocês fizeram programação alguma vez na vida, né, assim, no começo do curso de vocês aí de graduação, vocês aprenderam programação e lá tinha, né, dentro de todos aqueles paradigmas que vocês aprenderam, né, e toda aquela lógica de programação que vocês aprenderam, né, estava dito lá que para o computador ele executar uma determinada tarefa, vocês precisavam determinar um conjunto de regras, né, escrever um conjunto de regras de forma que esse computador entendesse, né, e ele executasse essa tarefa, né. Então foi isso que vocês aprenderam, né. Então, de certa forma, esse tipo de abordagem, né, é uma abordagem que faz com que o computador aprenda alguma coisa, né. A diferença para o que a gente vai ver aqui é que, nesse tipo de abordagem, vocês têm que explicitamente dizer o que o computador vai fazer, né? Então, o computador pode até realizar uma tarefa que, a princípio, para quem não conhece nada de computação, pareça uma tarefa de um ser humano, tá certo? Mas, no fundo, que vocês sabem, né, que vocês fizeram um programa, é que vocês foram lá e deram todas as instruções para que o computador conseguisse realizar uma certa tarefa. Tá? Bom, a questão é que, para muitas tarefas, né, esse tipo de abordagem aí, de escrever um conjunto de regras, né, de fazer programação, como vocês fizeram aí, esse tipo de abordagem é difícil ou talvez impossível, né, para algumas tarefas, que são comuns aos seres humanos, né? Então, por exemplo, como está aí, você consegue fazer facilmente um programa que calcula a média, né, de notas de uma turma, por exemplo, né, a partir de um conjunto de regras. Vocês sabem fazer isso aí, vocês já fizeram isso alguma vez na vida, né? Só que provavelmente vocês não têm condição de sentar e escrever um programa, por exemplo, que reconhece um animal dentro de uma imagem, né? Então, se eu combinar com vocês que eu vou pegar uma imagem qualquer do Google com um ângulo qualquer de um animal, né? E, obviamente, vocês como seres humanos, olhando para essa imagem, vocês vão conseguir reconhecer esse animal com facilidade, né? Mas vocês vão ter uma extrema dificuldade de escrever um programa que olha para aquela imagem e vai conseguir reconhecer aquele animal ali, tá certo? Bom, então esse é um tipo de problema onde o que a gente aprendeu em programação, né, em fundamentos de programação, não é aplicável do ponto de vista de resolver o nosso problema, né? Então, identificar um animal na imagem, ou identificar, por exemplo, a face de uma pessoa, que vocês fazem com facilidade, mas no computador é muito complicado de fazer, né? Reconhecer a impressão digital de uma pessoa, por exemplo, tá?
Então, tem várias tarefas que são próprias dos seres humanos, que os seres humanos conseguem fazer com facilidade, e essas tarefas, inclusive, vocês provavelmente têm dificuldades em expressar como vocês fazem isso daí, então é difícil você dizer como você reconhece um animal numa imagem, né, você especificar corretamente o que você fez para detectar aquele animal na imagem, né, e esse tipo de tarefa é próprio do ser humano, e é difícil de você colocar toda essa informação, todo esse processamento que você fez na sua cabeça, né, como é difícil de você conseguir colocar isso no computador, né? De você expressar isso através de programação, através desse conjunto de regras que vocês aprenderam a fazer durante o curso de graduação de vocês. Bom, para essas tarefas, tá certo? Então a gente vai ter que utilizar uma outra abordagem, né? A gente não vai conseguir programar diretamente para resolver esse problema, então a gente vai utilizar algoritmos que tentam aprender, né? Então, a estratégia aqui é muito parecida com o que vocês passaram durante a vida de vocês, né? Então, a princípio, vocês nasceram e vocês, por exemplo, não sabiam o que era o gato ou o que era um cachorro, né? E a informação do que era um gato e do que era um cachorro, certamente ela não foi passada para vocês a partir de um conjunto de regras, né? Então, ninguém ficou dando um monte de regra, né? Da cor, da quantidade de patas e um monte de coisa para você diferenciar um gato de um cachorro. Muito provavelmente o que aconteceu foi que você viu diversas vezes um gato, viu diversas vezes um cachorro, né? E alguém informou a você que aquilo era um gato ou um cachorro. Então, a partir do momento que você viu vários exemplos de gato em diferentes ângulos, de diferentes cores, né? Vários exemplos de cachorros de diferentes ângulos e também de diferentes cores, você, de alguma forma, conseguiu colocar essa informação dentro da sua cabeça e você consegue agora, a partir desse momento, né, reconhecer quaisquer gatos ou cachorros que apareçam na sua frente. Tá? Então, a estratégia que a gente vai fazer aqui para que máquinas aprendam, né, é exatamente essa. Né? Então, é uma tentativa de imitar esse processo. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai apresentar dados para o nosso algoritmo, né? A gente tem um algoritmo computacional, a gente vai apresentar dados, que no nosso caso aqui podem ser imagens, tá certo? De gatos e cachorros, e a gente vai, esse meu algoritmo, ele vai aprender através da experiência, né? Então, o que ele vai fazer? Esse é o processo geral, né? Então, eu vou passar imagens de gatos e cachorros, o meu algoritmo nunca viu um gato e um cachorro, então eu vou mandar ele tentar distinguir essas imagens. E ele, obviamente, vai errar a maioria das imagens, né? E na medida que ele vai errando, eu vou informando esse algoritmo de que ele errou. Só aquilo que você disse que era gato, na verdade é cachorro. Aquilo que você disse que era cachorro, na verdade é gato. E esse algoritmo, né, esse modelo, não é nada mais do que um modelo matemático, né? Ele vai se ajustar. Então eu vou mudar parâmetros desse meu algoritmo e à medida que o meu tempo passa, esse algoritmo ele vai começar a reconhecer de maneira correta, né? Então, a partir do momento que agora vem imagens de gato e de cachorro, ele vai acertando um pouco mais. Então, o processo aqui é um processo de tentativa e erro do ponto de vista do algoritmo. Então, eu tenho um modelo matemático, eu apresento para ele dados, né? E eu dou esse suporte dizendo quais são os rótulos das imagens, né? Gato ou cachorro. Ele vai errar, só que eu vou ajustar o meu modelo a partir dos meus exemplos. Tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, essa área que eu acabei de escrever para vocês, ela é uma sub-área da inteligência artificial que a gente chama de aprendizado de máquina, tá certo? Então, aqui o que acontece é que eu tenho modelos matemáticos que eles aprendem, né, eles se ajustam, na verdade, então são modelos matemáticos que têm uma série de coeficientes numéricos, né, e eles se ajustam à medida que você apresenta dados, né, e eles se ajustam para que você consiga fazer, por exemplo, a classificação desses modelos, desses dados que eu estou passando para ele. Certo? Então, são modelos matemáticos que se modificam a partir da experiência. Ok? Bom, então tem uma série de aplicações que se encaixam nisso que eu acabei de falar para vocês, né? Reconhecimento de fala, de escrita, sistemas de recomendação, problemas de visão computacional, robótica, jogos, né? E diagnóstico médico, e assim vai, né? Então, eu falei aqui sobre o problema de reconhecer gato e cachorro, mas poderia ser reconhecer se a pessoa tem câncer ou não num determinado exame, por exemplo, né? Poderia ser, então,
classificar uma determinada palavra que está em inglês como uma possível palavra em chinês, por exemplo. Então, eu vou fazer uma tradução, né? Tenho essa palavra aqui, eu tenho possíveis traduções para ela, então eu vou escolher qual daquelas é a mais provável, né? Então, também é um problema de classificação, e você faz isso daí a partir de exemplos, ok? Bom, então, como eu tinha falado para vocês, essa área de aprendizagem de máquina, né, ela é uma área dentro da grande área de inteligência artificial. Então, vocês tem outras coisas dentro de inteligência artificial, mas, obviamente, eu vou focar aqui nessa apresentação mais em aprendizagem de máquina, porque é a área que eu trabalho, né? Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Beleza? Então, no nosso caso aqui, o que a gente quer é automar tarefas intelectuais, né, do ponto de vista que parecem intelectuais ou parecem próprias dos seres humanos, né? Então, elas são associadas aos seres humanos. É isso que a gente quer fazer com a inteligência artificial. E no nosso caso aqui de aprendizado de máquina, então, o que a gente vai fazer é buscar aprender a resolver tarefas a partir de dados, tá certo? Então, uma coisa importante é que nesse paradigma aqui a gente precisa de exemplos para modificar o nosso algoritmo para resolver um determinado problema. Nesse caso aqui, nem sempre a gente precisa de dados, né? Então, aqui tem técnicas que precisam de dados, para, por exemplo, o aprendizado de máquina, né, que está aqui dentro da inteligência artificial, mas tem técnicas que a gente não precisa necessariamente desse exemplo. A gente vai tentar imitar a inteligência ou o comportamento inteligente de um ser humano, né, a partir de outro tipo de estratégia. Então, é possível também. Ok? Então, só falar um pouquinho da história aqui da IA, falar rapidamente sobre a história, e a gente vai convergindo um pouco para aprendizado de máquina, né? E, obviamente, tem outras vertentes aqui da IA, que eu não vou falar muito da história, então, no começo é tudo a mesma coisa, né? Então, tá tudo como IA, e depois eu vou esquecer um pouco as outras e falar um pouco mais de aprendizado de máquina, né? Então, a história da inteligência artificial, ela talvez aqui comece com o Alan Turing, né? Então, pelo menos classicamente, as pessoas colocam como um começo importante o Alan Turing. O Turing tem alguns trabalhos interessantes, né? E obviamente vocês já ouviram falar do Turing alguma vez na vida, né? Então, a primeira coisa aqui é a máquina de Turing, né? Que é um modelo abstrato de um computador digital. E aqui tem um ponto interessante, né? Como eu falei para vocês, uma máquina inteligente, de fato, ela é uma máquina que ela consegue realizar algum processo, alguma coisa que a gente associa ao comportamento humano, que é um comportamento inteligente, né? Então, se vocês pensarem que em 1936 o Turing pensou uma máquina que ela conseguia, por exemplo, fazer operações matemáticas, né? Então, do ponto de vista de alguém que vivia em 1936, talvez isso fosse uma máquina inteligente, né? Provavelmente as pessoas achavam que isso era uma máquina inteligente, porque naquele momento fazer cálculos matemáticos era uma coisa associada à inteligência humana, né? E aí, bom, aí você pode achar que hoje, isso não é inteligente nada, está só fazendo uma matemática convencional aqui, é uma calculadora, né? De fato, esse sentimento ele também pode vir quando você estuda a aprendizagem de máquina mais aprofundadamente, aí você pode chegar à conclusão de que isso na verdade, nem é inteligente mesmo, é só um monte de operações matemáticas. Então, acontece a mesma coisa aqui. Então, um começo dessa história de inteligência artificial pode ser a máquina de Turing, né? Você pode considerar a máquina de Turing como sendo a primeira máquina, no caso aqui, um modelo abstrato, de uma coisa que conseguia realizar tarefas que pareciam inteligentes, tá certo? Então, esse daqui pode ser considerado um começo, né? Uma outra coisa que pode ser considerada um começo também é esse trabalho aqui, que é o artigo do Turing, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, botarem no Google lá, Computing Machinery and Intelligence, né? Está disponível na internet, você consegue ler isso daqui, e é bem legal, é bem interessante ler pelo menos a introdução desse artigo aqui, e ele faz algumas considerações interessantes, né? Então, ele está falando sobre máquinas inteligentes, tá? E aí ele coloca esse mesmo dilema que eu coloquei no começo para vocês, né? Que é difícil dizer o que é uma máquina inteligente, porque você não sabe definir o que é inteligência, né? Então ele fica falando um pouco sobre isso daí. Adicionalmente, ele tem um outro problema, né? Porque ele mesmo não consegue definir nem o que é máquina. Então ele não consegue definir o que é máquina e não consegue definir o que é inteligente. Então,
muito complicado definir o que é uma máquina inteligente, nesse caso dele aqui. Bom, e depois de falar um pouco sobre isso, ele arruma um subterfúgio para tentar descobrir se uma máquina é inteligente, né? E esse subterfúgio é o tal do teste de Turing, né, que vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida, né? Então, o que é a história do teste de Turing, né? Então, o teste de Turing é uma espécie é um teste, né, que ele pensou, que o Turing concebeu, com a ideia de que esse teste pudesse ser usado para verificar se existe uma máquina inteligente. Então, você foge da necessidade de definir o que é máquina, o que é inteligente, né, para fazer um teste e resolver o problema. Então, qual que é a ideia dele? É aquela ideia que vocês já ouviram, né? Se você colocar uma pessoa numa sala e colocar uma entidade em outra sala, que pode ser uma pessoa ou uma máquina, por exemplo, né? E, de alguma forma, essas duas pessoas, ou pessoa e máquina, elas vão se comunicar, e, ao final, a pessoa desse teste, né, ela vai ter que dizer se aquilo que se comunicou com ela é uma máquina ou uma pessoa, né? Então, ele diz lá que, bom, dito que, se essa máquina conseguir enganar a pessoa, então ela passou no teste de Turing, então aquilo é uma máquina inteligente. Então, foi uma forma que o Turing pensou lá no começo, né, na década de 50, de como definir essa história de o que é uma máquina inteligente, né, o que é inteligência artificial. Ok? Bom, mas existiam outros caminhos, né, na verdade, já um tempo depois, as pessoas continuaram a estudar esse assunto e pensar sobre isso, né, e uma das vertentes aqui, que seria natural da gente pensar, né, seria a gente tentar imitar o cérebro humano, que é aquilo que eu falei no começo, que foi o princípio da inteligência artificial, né. Então, bom, já que eu tenho um neurônio biológico, né, que é esse neurônio aqui, que vocês viram no ensino médio, né, então, tenho aqui os meus dendritos, um núcleo, um axônio, né, então os dendritos aqui, eles recebem um estímulo elétrico, né, esse estímulo elétrico, ele é acumulado aqui no núcleo celular, né, e depois que esse estímulo elétrico ele é acumulado numa quantidade suficiente, então tem um disparo elétrico aqui no axônio, e aqui do axônio ele vai se ligar a dendritos de outros neurônios, né? Então essa daqui era a história do neurônio biológico, tá certo? Então uma abordagem que o pessoal pensou lá, quem estava trabalhando com inteligência artificial lá no começo, né, seria a gente tentar construir um modelo baseado nisso daqui, né? Então construir um modelo matemático, né? Então, vamos tentar transformar essa ideia aqui num modelo matemático, e aí, se eu conseguir criar um modelo interessante, que funcione parecido com esse neurônio biológico, eu posso potencialmente chegar a alguma coisa que pareça um cérebro humano, né? Então, eu teria construído uma máquina inteligente. Então, essa é uma ideia que parece interessante, né? E as pessoas construíram, né, representações disso daqui. Então, essa daqui é uma representação de 43, né? Do McCulloch e do Pitts, né? Então, esse é um modelinho matemático de um neurônio artificial. Então, isso daqui é assim, aqui eu tenho as entradas, que são os estímulos elétricos, né? Aí, cada estímulo vai estimular aqui o corpo celular de um jeito diferente. Eu vou acumular esses estímulos aqui, eu tenho um somatório, né? E aqui eu tenho uma função de ativação, que é o seguinte, quando esse somatório aqui for maior do que um certo valor, então eu vou ter uma saída aqui 1, senão eu vou ter uma saída 0. Então, ele é um modelinho matemático, você consegue transformar ele numa equação, né? E ele é bastante inspirado nesse neurônio biológico aqui, tá? Beleza, pessoal? Esse modelo ainda é útil, professor? Muito. Na verdade, ele é base para muita coisa, né? Então, essa daqui é a equaçãozinha, né? Aqui eu tenho aqui as entradas, multiplica por uns pesos, aqui eu somo todos eles, né? E aqui eu tenho uma função, que ela sai 1 se esse valor aqui for maior do que um certo valor, e ela sai 0 se esse valor aqui for menor do que um certo valor. Esse é o modelo de McCulloch e de Pitts, de 43. E ele é a base para um monte de coisa que a gente faz hoje em dia. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com isso daqui, algum de vocês já estudou redes neurais alguma vez na vida? Já sim. Já estudei um pouco. Bom, então, assim, muito provavelmente vocês já se depararam com essa equaçãozinha aqui na frente de vocês, que é o modelo de um neurônio artificial, né? Então, o modelo do McCulloch e do Pitts era esse daqui. Ok, bem interessante, né? A questão, então, é que a gente precisa, de alguma forma, codificar o aprendizado aqui, né? Como é que essa coisa aqui aprende, né? Porque o nosso neurônio biológico aqui,
ele vai se adaptando, né? Ele vai recebendo esses sinais aqui, né? E esses sinais vão estimulando esse meu corpo celular de uma forma diferente, né? E aí eu vou fazendo disparos, né? E o conhecimento está armazenado aqui de alguma forma, né? Esses meus dendritos aqui, eles vão se modificar, né? O núcleo também, né? Eu preciso colocar isso daqui nesse meu modelo matemático, né? Nesse modelo do McCulloch e do Pitts, né? Esse conhecimento ele está codificado nesses Ws aqui, que são esses pesos, né? Então, significa o seguinte, eu tenho uns estímulos de entrada e eu ajusto esses Ws aqui, a depender de como eu ajusto esses caras aqui, a minha saída pode dar 1 ou pode dar 0, tá certo? Então, em 57, né, que é o Rosenblatt, que é esse carinha aqui, esse aqui, né, ele desenvolveu um modelo que a gente chama de perceptron, né? Então, o que é o perceptron? O perceptron ele é um conjunto de duas coisas, né? Ele é um modelo matemático do neurônio, né, que é esse modelinho aqui, que é o modelo do McCulloch e o Pitts, né, e associado a isso, a gente tem uma regra de aprendizado, que significa o seguinte, que é uma regra, né, uma forma de você fazer ajuste desses pesos aqui a partir de exemplos, né, então eu vou lá, coloco uns valores aqui para x, né, por exemplo, x aqui pode ser a imagem do gato, aí eu pego essa imagem, multiplico aqui por uns pesos e dá um resultado aqui. Pode ser 1 para gato e 0 para cachorro. Deu 0, isso, opa, errou. Então muda os pesos, aí você muda aqui. Aí apresenta outro gato, aí errou de novo. Isso, opa, muda os pesos de novo, né? Agora apresentei cachorro, ele, opa, errou, então muda os pesos. Agora apresentei cachorro, agora ele acertou. Isso, opa, então deixa os pesos assim. Agora apresentei gato, agora ele errou, aí muda de novo. Então, gato, agora ele acertou. Isso, opa, então tá bom assim. E aí você vai fazendo esse processo e ele vai mudando esses pesos aqui. Então, o que o Rosenblatt fez foi criar uma regra matemática bonitinha, né, e que funciona, para você ajustar isso daqui a partir dos exemplos que você recebe. Tá certo? Bom, e aí, obviamente, não tinha os recursos computacionais que a gente tem hoje em dia, né? Então, as pessoas foram lá, o Rosenblatt aqui, ele construiu uma máquina para, por exemplo, fazer o reconhecimento de caracteres, né? Então, você tinha um caractere aqui, né, na parede, aqui, está aqui o desenho, né? E essa máquina aqui gigante, né, que foi a partir do modelo matemático dele, executava essa tarefa, né, de você pegar aqui, por exemplo, em X, eu tinha um vetor bem grandão com todos os pixels da imagem, por exemplo. Nesse caso aqui não era exatamente pixel, né, mas poderia ser no nosso caso, né? E eu tinha um pezinho associado a cada pixel aqui, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que ele criou esse modelo, né? Então, eu tinha aqui, dentro de cada componente desse daqui, eu tinha um neurônio desse, né? Então, o modelo matemático, ele implementou isso daqui via eletrônica, tá certo? E ele implementou uma regra de aprendizado, né? Que você ia mudando aqueles pesos. No caso dele aqui, ele fazia uma mudança meio manual, né? A partir de potenciômetros, né? Bom, para quem não estudou eletrônica, né? Potenciômetro, a grosso modo, né? Seria uma resistência que ela muda à medida que você roda, né? Então, é a base para todos esses botões que a gente tem. Hoje em dia não tem tanto mais, né? Mas tinha muito mais antes. Esses botões de volume, né? Essas coisas que você roda para um lado ou para o outro. No final das contas, aquilo é um potenciômetro que tem embaixo, né? Então, aqui a ideia dele era a mesma, né? Então, ele criou uns potenciômetros que ajustavam esses valores de W aqui, que estavam ligados a resistências, tá certo? Então, é um modelo eletrônico lá. E esse modelo eletrônico que o Rosenblatt fez, ele conseguiu fazer algumas coisas bem impressionantes, como essa história aqui de reconhecer caracteres, né, dígitos, né, não manuscritos, né, dígitos mesmo, pintados aqui, né. Tá certo? Bom, só uma figurinha aqui, e uma coisa interessante, né, esse nome inteligência artificial, na verdade, ele foi criado aqui em 56, né, então, quando o McCulloch e o Pitts fizeram esse trabalho aqui do neurônio artificial, o mesmo Turing escreveu esse artigo, a gente não tinha esse nome de Artificial Intelligence, não tinha essa área de pesquisa, né? Então as pessoas começaram a estudar esse assunto, e foi em 56, nessa universidade aqui americana, chama Dartmouth, né? Que algumas pessoas que pesquisavam esses assuntos, na verdade, na época, né, eles se reuniram e criaram, assim, eles cunharam esse tema, né, criaram esse nome, né, o Artificial Intelligence. Então, foi aqui, com essas pessoas aqui e mais alguns outros, né, aqui tem alguns caras bem importantes, né, então foram esses e mais alguns outros que criaram esse nome, inteligência artificial, né, em 56.
certo? Então, a partir daqui, aqui também pode ser um ponto de partida para a inteligência artificial, porque aqui foi onde foi criado o nome, tá? O nome dessa área, e essas pessoas se identificaram como pesquisadores da área de inteligência artificial. Ok? Bom, dado então que o nome foi criado, o Rosenblatt criou esse modelinho dele aqui e mostrou que esse modelo funciona, né? Conseguiu reconhecer caracteres aqui pintados na parede, né? Então, as pessoas ficaram bem animadas com esse negócio aqui. Então, essa coisa aqui funciona, a gente conseguiu imitar o cérebro humano a partir da criação de um neurônio artificial, né? Então, nosso futuro aqui é promissor. A gente vai conseguir, em pouco tempo, imitar o cérebro humano e, bom, e vai ser aquela coisa maravilhosa, né? Então, a gente vai expandir muito a capacidade humana de realizar tarefas e, bom, enfim. E aí surgiu um hype aqui, né, dessa área de inteligência artificial. Essa aqui é de 57, essa ideia, né? Bom, aí aconteceu um primeiro grande problema com essa história aqui, né? Que as pessoas chamam de AI Winter, né? Então é o inverno da inteligência artificial. Esses carinhas aqui, o Minsky e o Papert, né? Um deles era psicólogo e o outro era matemático, se eu não me engano, né? Eles escreveram esse livro aqui que chama Perceptrons, né? Perceptron, inclusive, é o nome desse modelinho aqui, né? Que eu falei para vocês, tá? E eles estavam aqui, ó, o Minsky aqui, né? Ele estava aqui nessa reunião, né? E eles escreveram esse livro em 69, né? E uma das coisas que eles colocaram nesse livro aqui, que foi muito, muito, muito importante na área de IA, era o seguinte: eles mostraram que aquele modelinho de neurônio artificial, ele não conseguia de jeito nenhum aprender uma tarefa trivial, que é a tarefa do ou exclusivo. É isso daqui, ó. Que vocês aprenderam também em circuitos digitais aí, né? Então, o que é a tarefa do ou exclusivo, né? Se você recebe duas entradas, 0, 0, tem que sair 0. 0, 1 tem que sair 1. 1, 0 tem que sair 1 e 1, 1 tem que sair 0, né? Essa daqui é a tarefinha, né, que vocês têm que aprender. Então, ele pegava lá aquele modelo Perceptron dele, né, onde tem o X, né, ele colocava um X 0, 0, né? Aí o Perceptron dava um valor qualquer lá. Aí ele dizia assim, opa, você disse que era 1, tá errado, é 0. Corrige aí. Aí ele ia corrigindo os pesos, né? Agora ele mostrou 0, 1. É para dar 1, deu o quê? Deu 0. Corrija, né? 1 e 0, deu o quê? Deu 1, tá correto. Então, 1 e 1, deu o quê? Ah, deu 0, tá correto. Vamos de novo, né? Mostrava os exemplos de novo e fazia isso várias vezes. E ele poderia rodar isso daqui o quanto que ele quisesse e, no final, aquele neurônio artificial lá, ele não conseguia de jeito nenhum realizar essa tarefa aqui. Ele não conseguia chegar nos valores de peso, no final, em uma situação em que você apresentasse essas entradas aqui e ele saísse exatamente essas saídas aqui. Não dava. Na verdade, na teoria mesmo, você consegue mostrar que é impossível. E não é muito difícil de ver isso daqui. E aí, o que vocês acham que aconteceu quando o cara mostrou que aquele neurônio lá não consegue resolver esse problema aqui? O que vocês acham que as pessoas pensaram na época? Que não era inteligente. Então, o problema aqui é que, assim, o sonho dessas pessoas, né, é o que o Herbert Simon falou aqui, né, nessa época, né? A gente vai imitar a inteligência humana e não sei o que, tarará, né? Vamos conseguir fazer um negócio do outro mundo, né? E aí, depois, em 69, os caras escrevem um livro dizendo que esse problema trivial aqui, que todo mundo aqui conseguiu entender em 10 segundos, né? Essa máquina aqui pode ficar 200 anos que ela não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Esse modelo aqui do cara, né, que reconheceu esse cara aqui, pode colocar aí que ele não vai funcionar. Problema, né? O que aconteceu depois disso daqui foi que as pessoas meio que se desiludiram com esse assunto, né? Bom, isso aqui é uma porcaria, né? Não consegue resolver nenhum problema trivial desse daqui, ele não vai imitar a inteligência de ninguém, né? Então, na sequência desse negócio, né, mais ou menos na mesma época e um pouco depois, né, então começaram a chover críticas em relação a esse tipo de abordagem, né? Então, a inteligência artificial em si, né? Então, tem esses dois relatórios aqui, que são relatórios feitos por instituições, órgãos governamentais, né, listando os problemas dessa área de inteligência artificial, né, e por que essas coisas aqui não conseguiriam resolver problemas reais, né, ou não conseguiriam resolver
imitar a inteligência humana, né? Então, esses dois relatórios aqui, que são bem emblemáticos, né, aliado a esse livro aqui, então eles meio que acabaram, né, com a pesquisa, então a pesquisa ficou residual ali, teve uns gatos pingados aí que continuaram trabalhando nesse negócio aqui, né, nesse período aqui de 74 até um pouco mais no começo da década de 80, ninguém mais mexia com isso, e o pessoal achava que esse negócio tinha morrido, né, não ia funcionar, tá certo? E esse aí é o primeiro AI Winter, né? Bom, o que mudou, então, para que as pessoas falem de inteligência artificial, né? O que as pessoas voltaram a falar de inteligência artificial, né? Então, tem algumas pessoas o pessoal residual, né? Que continua trabalhando nesse negócio de modelo de neurônio e tal, e tentando resolver aqueles problemas que foram colocados ali pelo Minsky e pelo Papert, né? Tá? E essas pessoas, então, criaram um modelo que é um modelo super interessante, e ele é muito útil e muito usado ainda hoje, né? Que é o que a gente chama de Multilayer Perceptron, ou Perceptron de múltiplas camadas, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia parece simples, né? Então, se vocês pensarem no cérebro humano, né? O cérebro humano, ele não tem só um neurônio, né? E o que ele tem, na verdade, são neurônios que se conectam a outros neurônios, né, que vêm mais na frente. E essa daqui é a ideia da rede MLP, né? Então, aqui, cada bolinha dessa daqui, vocês podem imaginar como se fosse um modelo daquele, um neurônio daquele que eu mostrei para vocês, né? Então, tem um modelinho desse daqui. Isso aqui tudo é uma bolinha, tá? Na verdade, esse daqui não, esse aqui é a entrada, né? Então, cada bolinha dessa daqui é um neurônio, né? E a saída desses neurônios entram num outro neurônio aqui na frente, outros dois neurônios aqui na frente, certo? Então, é um perceptron, né, de múltiplas camadas, beleza? Então, o que o pessoal descobriu, né, e criou, quando criou esse modelo aqui, é que se você dispusesse os perceptrons, né, os nossos neurônios dessa forma aqui, em múltiplas camadas, né, o que é múltipla camada? Que eu tenho uma camada aqui de neurônios, né, tenho eles lado a lado, e a saída deles vira a entrada do outro. Então, aqui a gente diz que isso aqui é uma camada de neurônio, e isso daqui é uma outra camada de neurônios, né. Então, eles descobriram o seguinte: se você dispuser os neurônios em camadas, né, e eu tenho mais de uma camada, no nosso caso aqui são duas camadas, né, eu consigo resolver aquele problema do ou exclusivo, e eu consigo resolver uma série de outros problemas que não eram possíveis de serem resolvidos com o meu modelo original. Para isso daí, então, essa é uma das coisas, né? É a arquitetura. Então, a gente definiu que duas camadas funciona. A segunda coisa era tentar descobrir como ajustar o meu modelo de duas camadas, porque eu tinha uma regra bonitinha para ajustar isso aqui, né? O W, né? Mas agora, se eu pegar esse cara e jogar ele na entrada de um outro neurônio, eu tenho que ter um jeito de ajustar os parâmetros do outro neurônio e desse daqui. E aí, disso daí, surgiu um algoritmo famoso, né, super famoso, que é esse aqui, que é o algoritmo do backpropagation, tá? Então, de fato, a mudança principal aqui foi esse algoritmo, o algoritmo da retropropagação do erro, que a gente chama, né, error backpropagation, né? Então, ele é um algoritmo para ajustar os parâmetros do meu modelo de redes neurais, né, de perceptron de múltiplas camadas, tá? Então, isso daqui foi meio que o ressurgimento dessa área de redes neurais no começo dos anos 80. Então, as pessoas voltaram a estudar esse assunto, não com o mesmo entusiasmo que existia antes, mas isso aqui foi uma ressurreição dessa área de aprendizado de máquina baseada em redes neurais, né? Bom, além disso daqui, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, então começaram a aparecer outros modelos também para fazer essas mesmas tarefas, né, reconhecer imagens e tudo, né, só que baseado em outras coisas que não são neurônios, como aqueles ali que a gente viu, né. Então apareceram uns modelos que chama de máquina de vetor e suporte, SVM, Random Forest, até hoje a gente usa isso daqui, né, isso aqui é muito útil, né, tem várias garantias teóricas interessantes, então são abordagens diferentes, né. Não tem essa história de tentar imitar o neurônio humano, né, mas realizam a tarefa de uma maneira parecida, ou tarefas parecidas, né. Então, nos anos 80, nos anos 90, as pessoas começaram a retomar isso daqui, conseguiram fazer muita coisa, mas esbarraram em algumas tarefas que são muito, muito, muito difíceis para um computador fazer, né. Então, por exemplo, visão computacional, reconhecimento de fala e tradução automática, né. Então, o que aconteceu aqui?
Aconteceu que essas tarefas aqui, que elas são naturalmente associadas ao ser humano, né, elas não são coisas muito fáceis de fazer, né, e esses modelos aqui, eles conseguiam resolver até um certo nível, né, então, você conseguia diferenciar um gato e um cachorro, né, mas o gato não podia estar em qualquer ângulo, né, nem com qualquer iluminação, então você não conseguia treinar um modelo para reconhecer gato de qualquer jeito, como vocês fazem isso, né, naturalmente, né, na cabeça de vocês, tá lá, você pode mostrar um gato de cabeça para cima, de cabeça para baixo, de todo jeito vocês vão conseguir reconhecer, né. Então, para um computador, ainda era muito difícil fazer isso a partir desses modelos que foram apresentados aqui, né. E isso daqui foi vamos dizer assim, o responsável pelo segundo AI Winter, né? Então, as pessoas, de fato, no primeiro AI Winter, resolveram que aquilo não servia para nada, né? Aí depois elas descobriram que, na verdade, funciona para algumas coisas, e aí fizeram algumas aplicações, teve muito sucesso em muitas aplicações, funciona bastante bem para muita coisa, né? Só que, de fato, o interesse não foi tão grande porque algumas tarefas que eram muito difíceis, né, e próprias dos seres humanos, né, não foram possíveis de serem resolvidas num nível ideal, né, por essas técnicas aqui. Então, mais ou menos entre 87, 90 e pouco, esse negócio aqui estabilizou um pouco e foi morrendo um pouco, né, aos poucos, tá certo? E esse é o segundo AI Winter, né. Mas tudo bem, continuou ali num nível muito melhor do que o que estava antes, né? Mas ainda com interesse mais ou menos restrito, até que mais ou menos em 2006 e 2012, aí aconteceu um outro fenômeno nessa área aqui, né? Então tem muitos altos e baixos, né? Que é o que a gente chama de deep learning, então o aprendizado profundo, a aprendizagem profunda, né? Então, provavelmente vocês já ouviram esse termo alguma vez na vida, sim ou não? Essa parte aí já é nova para mim, professor. Então, mas já ouviram Deep Learning, esse tema, esse já alguma vez na vida? Sim, professor, então, sim. Exatamente. Então, o que aconteceu aqui com esse negócio de Deep Learning, né? Então, Deep Learning, a grosso modo, não é muito diferente disso aqui, dessas redes neurais, tá? Que já existiam. O que aconteceu, então? Por que esse negócio não resolvia os problemas e começou a resolver, né? Então, as pessoas fizeram algumas modificações interessantes naquele modelo, né? Então, o que a gente passou a ter aqui era o seguinte, a gente começou a ter uma disponibilidade maior de dados, né? Então, antes eu conseguia algumas imagens de gato e de cachorro, só que agora eu consigo uma quantidade infinita de dados de gatos e cachorros nos mais variados ângulos, né? O que não era possível antes, né? Um outro avanço muito grande foi que a gente consegue processar esses caras, né? Então, eu consigo pegar aqueles exemplos de gato e cachorro, jogar no meu modelo e ajustar esse modelo para um conjunto de dados gigantesco, né? Eu consigo fazer isso porque eu tenho poder computacional para isso daí. Tá certo? E uma outra modificação importante é que as pessoas aprenderam ou descobriram, né, que se você utilizar mais de 2 camadas, na verdade, se você utilizar muitas camadas aqui, e por isso a gente tem esse nome Deep, né, você consegue representar muito bem alguns padrões muito difíceis de serem aprendidos, né? Que são, por exemplo, utilizados em visão, reconhecimento de fala e tradução automática. Então, o que aconteceu aqui, de fato, para além do avanço dos algoritmos, né? Os principais avanços foram de poder computacional e disponibilidade de dados. Quando isso daqui começou a aumentar, 2006 para 2012 e daqui para frente, né? Então, as pessoas começaram a obter um sucesso extraordinário, né, nessas aplicações. Então, se você visse, por exemplo, tarefas como tradução automática, né, que tinha conferências, por exemplo, só de tradução automática. Então, as pessoas iam lá e criavam seu modelo de tradução automática, né, do inglês para o chinês, por exemplo, e aí tinham competições, e elas iam lá e conseguiam, sei lá, uma taxa de acerto de 70% nas traduções e tal, cada um fazendo o seu método mais engenhoso, né? Então, a partir do momento que as pessoas tiveram uma disponibilidade de dados maior e utilizaram esse modelo aqui, que aprende a partir de muitos e muitos e muitos exemplos, né? E muito processamento, então você subiu assim de 70% de acerto para 95% de acerto, né? Então foi um negócio que passou de uma utilização ridícula, né, que não fazia sentido no ponto de vista prático, né, para alguma coisa estado da arte, né, assim, de
de ser quase que equivalente a uma pessoa fazendo essa tradução, tá certo? Então, isso aconteceu em muitas áreas. Então, esse fenômeno do Deep Learning, né? E esses aqui foram os 3 caras que ficaram roendo a corda lá quando pouquíssima gente trabalhava, né? O Hinton, esse cara aqui, o LeCun e o Benjo, né? Então, eles ganharam o Turing Award, né, o prêmio Turing, em 2019, pelas ideias deles referentes a Deep Learning, né? E, na verdade, o Hinton, que é esse cara aqui, então, ele também é o responsável pelo backpropagation, lá atrás. Então, ele também trabalhou nesse problema aqui. Então, ele passou por esse primeiro AI Winter e o segundo AI Winter e continuou trabalhando nesse mesmo assunto. E, finalmente, em 2019, ele ganhou o Turing Award junto com mais 2 caras aqui, que é o LeCun e o Benjamin. Certo? Bom, mas, obviamente, não é só essa parte de Deep Learning, não existe só isso daqui, existe uma série de outros métodos, né? Como eu falei lá atrás, também existem métodos de aprendizado de máquina que surgiram na década de 90, né, como Support Vector Machine, Random Forest, né? Existem outros métodos também de aprendizado de máquina que são diferentes de Deep Learning e que resolvem problemas semelhantes, só que com características distintas, né? Então, para Deep Learning, você usualmente tem um problema que precisa de muitos dados, muito processamento, né? Se o seu problema é um problema que tem pouquíssimos dados, por exemplo, então você tem que procurar um outro tipo de abordagem para resolver o seu problema, né? E daí vem outras milhares de técnicas, né? E tem muita gente que estuda esse negócio aqui hoje em dia, né? Então, para além de Deep Learning. Então, processos gaussianos, né? Modelos gráficos probabilísticos, né? E essas aqui são coisas que a gente estuda lá no departamento também, né? Além de Deep Learning, que é esse tema que eu coloquei aqui para vocês, e que foi meio que responsável por esse boom agora de aprendizado de máquina mais recente. Tá? Bom, aí só... Bom, o que justifica a gente ter basicamente vários métodos, né? Então tem esse teorema aqui que é interessante, né? Chama No Free Lunch, não há almoço grátis, né? Então essa daqui é a versão para aprendizado de máquina, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, então, que está formalizada nesse texto, né, para aprendizado de máquina, ele diz o seguinte, que não é possível que exista um método desse de aprendizado de máquina que é melhor do que os outros em todas as situações. Esse é um resumo do No Free Lunch Theorem, né? Então, essa é a justificativa pela qual a gente ainda faz pesquisa em aprendizado de máquina, né? Então, para cada tarefa que você tem, se você quer reconhecer gato e cachorro, por exemplo, ou você quer reconhecer uma doença qualquer num exame de eletrocardiograma ou de eletroencefalograma, né, é muito provável que existam algoritmos diferentes que tenham um desempenho melhor a depender da sua tarefa, né? Então, para, por exemplo, reconhecer gato e cachorro, um algoritmo pode funcionar melhor. Para reconhecer doença, né, o câncer de pulmão, por exemplo, numa radiografia, então, possivelmente, o algoritmo que vai funcionar melhor é outro, né? Então, por conta disso daqui, essa área de aprendizado de máquina é uma área extensa de pesquisa ainda, né? Então, existe muitas oportunidades para que você proponha métodos para resolver problemas específicos, né? Além de aplicar os métodos que já existem e adaptar os métodos que existem para o seu problema. Ok, pessoal? Assim, até agora tudo tranquilo, assim, os conceitos de aprendizado de máquina, o que é isso daqui e mais ou menos a história. Tá todo mundo beleza? Ok, professor. Também. Todo mundo acordado também? Sim, estamos aqui ainda, viu? Então, só falar um pouquinho das categorias aqui, aí a gente passa para as aplicações e finalmente vou falar sobre como é que isso funciona lá no departamento, né? Então, a aprendizado de máquina, basicamente, que é essa área que a gente está tratando agora, ela resolve 3 problemas, né? São problemas de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses caras aqui, dar uns exemplos de como é que funciona esse negócio, tá? Então, o algoritmo de aprendizagem supervisionada, ou os algoritmos de aprendizagem supervisionada, né? Eles são exatamente esses que eu estava dando exemplo para vocês agora, certo? Onde eu dou uma entrada e eu digo quanto deve ser a saída do seu modelo, né? E aí depois eu apresento outra entrada, digo como vai ser a saída, e se ele vai errando, eu vou ajustando o meu modelo, se ele vai acertando, eu vou também ajustando o meu modelo, tá certo?
Então, esse é o tipo de aprendizagem supervisionada. Por que é supervisionada? Porque tem uma figura que é o supervisor, que é exatamente essa pessoa ou essa coisa que vai dizer se o seu modelo está acertando ou errando para ajustar o seu modelo. Tá certo? Então, e aí, dentro de aprendizado supervisionado, a gente tem duas tarefas, né, que a gente chama de regressão e de classificação, né? Classificação é essa tarefa que eu coloquei para vocês, né? Então, por exemplo, gato ou cachorro, né? Então, o seu modelo ele vai dizer que a entrada é da categoria gato ou da categoria cachorro. Então, a gente está classificando entre duas possíveis classes, que é gato e cachorro, né? E regressão é quando a gente quer estimar uma quantidade, né? Então, por exemplo, suponha um problema de aprendizado de máquina, onde eu quero construir um modelinho que, dadas as características de uma casa, eu quero prever o preço da casa, né? Então, eu tenho umas características de entrada, pode ser, por exemplo, a quantidade de metros, a quantidade de quartos, a quantidade de banheiros, né? Se tem piscina ou não. Essas são as entradas do meu modelo. E no final, na saída do meu modelo, ele vai dizer o preço. E o preço é um número real, né? Então, ele vai dizer que sei lá, 200 mil ou 250 mil, tá certo? Então, a diferença dessa tarefa para essa daqui é que essa daqui ela vai me dar categorias, né? Então, isso aqui é cachorro ou gato, isso aqui é dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E esse cara aqui, ele vai me dar um número real na saída. É só essa diferença entre essas duas coisas. Mas os dois são algoritmos supervisionados, né? Então, como é que funcionaria essa história da casa, né? Então, eu vou lá, tem um modelo que ele está todo destreinado e descalibrado. Então, eu vou lá, coloco uma casa aí com 4 quartos e 3 banheiros, né? E que tem, sei lá, 250 metros quadrados, e ele vai fazer uma previsão de preço e ele diz que é 50 mil. Aí a resposta correta deveria ser 400 mil. Aí você vai lá no modelo e diz, ó, você errou muito aqui, ajusta aí, para você não errar tanto. Aí agora você apresenta uma outra casa com outra característica, ele dá um preço, aí ele errou pouco, né? Aí você vai lá e ajusta um pouquinho mais, né? Agora ele está chegando mais próximo do que seriam as previsões boas, né? Então é assim que funciona o algoritmo de regressão e o algoritmo de classificação é esse que eu falei para vocês do gato e do cachorro, por exemplo. Certo? Okay. Bom, mas existem... Oi. Ok. Aí existem outros problemas diversos, né? Então, outros problemas de aprendizagem supervisionada, né? Então, classificação de spam, né? Então, chega um e-mail, você tem características do seu e-mail, por exemplo, quem é o remetente, né? Quais são as palavras que estão escritas dentro dele, essas são as entradas do seu modelo matemático, né? E ele vai dar como saída a classe, e a classe pode ser se é spam ou se não é spam. Então, é um problema de classificação, né? E aqui tem um outro problema interessante, que esse aqui é um trabalho que a gente fez também, lá na UFC, né? Então, é predição de potência de aerogerador, né? Então, o que é isso aqui? Aqueles aerogeradores, aqueles cataventos lá que ficam gerando energia, né? Então, você tem uma curva que você tem que levantar para esses caras, né? Que ela vai me dar aqui, eu tenho a velocidade do vento, que é a entrada, e esse daqui é a potência que é gerada, tá certo? Então, você tem que tentar prever esse cara, né? O que a gente tem são vários pontos, né? Então, a gente vai lá e mede, quanto é que está o vento e quanto é que deu a potência, tanto, né? Então, todo mundo mediu aqui, o pessoal mediu um conjunto de dados, e aí depois a gente vai lá e constrói um modelo, né? Um modelinho matemático aqui, e aí esse modelo ele é da seguinte forma, você entra com velocidade do vento nele, e ele vai te dar quanto que é a potência gerada por essa máquina, né? Então, se o meu vento tiver tanto, a potência vai ser tanto. Ele vai fazendo esse mapeamento de entrada e saída aqui. Então, esse é um problema de regressão, porque a potência gerada é um número real, né, que está variando aqui entre 0 e 350. Certo? Bom, outro problema supervisionado bastante conhecido, né, então é o problema de você fazer tradução automática, né. Então, eu tenho aqui uma frase em francês, né, e aqui eu tenho uma tradução para o inglês, por exemplo, né. Então, o que eu tenho que fazer é apresentar as palavras da minha frase, né, e aí, de alguma forma, eu vou transformar essas palavras em números, eu tenho uma codificação para elas, né, para que, obviamente, eu consiga tratar isso dentro do meu algoritmo, eu preciso de números, né. Então, eu vou colocar alguns números aqui, e aí vai sair uma tradução, e, obviamente, no começo, essa tradução vai ser completamente errada, né, e à medida que essa tradução for errada, eu vou informando ao meu algoritmo aqui, que está representado nessa figurinha, né, de que ele está errando essa palavra ou está errando essa palavra, e ele vai ajustando, né, então ele vai ajustando os pesos, de forma que aqui vão sair números diferentes, né,
e depois, quando eu faço a transformação de novo dos números nas palavras, né, essa tradução ela começa a funcionar melhor, né? Então, the cat is black aqui. Ok? Então, esse também é um problema de aprendizado supervisionado. Outro exemplo aqui também bastante comum, então, reconhecimento de objetos, né? Então, então, essa é uma aplicação real também. Como é que funciona isso daqui? Você treinou um algoritmo com imagens de cadeira, de mesa, né, de livro, de vinho, né? Então, ele tem todas essas categorias, estão lá no algoritmo, tá certo? E a partir desse momento, então, você mostra uma imagem dessa, e o algoritmo vai passar aqui, ele vai reconhecer cada uma dessas coisas, porque ele já viu vários exemplos como esses aqui, ao longo do treinamento, né, do ajuste dos parâmetros do meu método, né? Então, numa imagem como essa daqui, ele consegue reconhecer, assim como você consegue reconhecer, né? Que isso aqui é uma faca, né? Aqui eu tenho uma taça, né? Então, aqui eu tenho uma cadeira. Nem sei se tem uma cadeira, mas ele está dizendo que tem uma cadeira aqui, né? Tem uma pessoa, e aqui tem a confiança, né? Que ele está dando aqui, né? Então, isso aqui é particular do algoritmo que você está usando. Então, aqui tem uma cadeira, outra pessoa, aqui tem um outro copo de vinho, né? Então, essa também é uma tarefa supervisionada. Outro paradigma interessante, que é o de aprendizagem não supervisionada, né? E aqui, a diferença é que eu não tenho aquela pessoa que fica dizendo se está correto ou não está correto o resultado do meu algoritmo, né? Então, nesse caso aqui, o que o meu algoritmo de aprendizagem de máquina faz é tentar achar semelhanças entre os objetos que você coloca que você dá como entrada, né? Então, por exemplo, uma tarefa super conhecida, né, de aprendizado não supervisionado, é o que o pessoal chama de segmentação de mercado, né? Então, por exemplo, eu tinha um amigo que trabalhou exatamente com esse problema quando ele trabalhava numa consultoria, né? Então, ele pegou lá os dados de compras de um supermercado. Então, um supermercado grande lá em São Paulo, ele tinha lá os dados de o que as pessoas compraram e a quantidade que as pessoas compraram de cada mercadoria, de todas as mercadorias do supermercado, né? Então, ele foi lá, pegou esse dado, né? Ele tenta achar perfis parecidos, né? Então, ele pegou lá todas aquelas compras e ele agrupou, né? Então, é um outro nome para aprendizagem não supervisionada, né? Não supervisionado é clustering, né, o agrupamento. Tá? Então, ele agrupou. Então, ele fez os agrupamentos e lá no caso dele, ele percebeu que tinham 3 grupos diferentes. Não, então, o que eram os grupos diferentes? Né? Ele percebeu que, por exemplo, tinha uma quantidade de pessoas muito grande que compravam muitos produtos e produtos para uso em casa. Né? Então, produto de limpeza, comprava muito produto de limpeza, comprava muita comida, carne, arroz, feijão, né? Então, provavelmente, né? Então, depois analisando esses dados, muito provavelmente esse pessoal aí é o pessoal que fazia as compras da quinzena ou as compras do mês no supermercado, né? Um outro grupo que ele analisou lá, ele viu que eram pessoas que compravam produtos mais caros, né? E em quantidade menor. Então, tinha gente que comprava vinho, né? Que comprava queijo, comprava salame, né? Então, pessoas que compravam esse tipo de coisa aí, tá certo? E, finalmente, um outro grupo que compravam dos produtos mais populares do supermercado, as coisas mais baratas, então, as marcas mais baratas, tá certo? Bom, e assim, ele foi lá e apresentou lá assim, não ele apresentou, mas a consultoria que ele trabalhava apresentou para o dono do supermercado. E qual foi a decisão que eles fizeram lá? Eles resolveram fazer uma segmentação, né? Então, no lugar de um supermercado como esse, que contemplasse todos esses produtos, eles resolveram criar 3 supermercados diferentes, né? Então, um que tinha um perfil mais supermercado para quem vai fazer as compras do mês, por exemplo, o Extra, né? Então, que tem um carrinho grande, né, para você comprar as coisas aí. Um supermercado de mais baixo custo, né? Então, você pode colocar em um bairro mais popular, então, para o público de baixa renda, por exemplo, né? E um outro supermercado, que é um supermercado que tem itens mais exclusivos, né? E que não tem outras coisas, por exemplo, é um supermercado que não vende carne, por exemplo, não tem açougue, né? Mas ele tem muitos tipos de vinho, tem muitos tipos de queijo, e ele está em locais mais frequentados por pessoal de mais alta renda, por exemplo, shopping, né? Então, é como se fosse, por exemplo, o Pão de Açúcar. Então, aí você consegue, de um supermercado só que atendia 3 públicos, eles acharam que era melhor
transformar em 3 supermercados para públicos distintos, e colocar eles em lugares diferentes. Então, esse é um tipo de tarefa de aprendizagem não supervisionada, é você agrupar perfis semelhantes para depois fazer uma análise, né? Ok? Bom, outro exemplo clássico, né, é o Netflix também, né? Então, você vai pegar aqui, a grosso modo, você tem os filmes que você já viu, o Netflix tem também essa informação de muitas outras pessoas, eles vão verificar quem são as pessoas que viram coisas que você já viu e o que é que elas gostaram, para que ela possa fazer uma recomendação. Então, a grosso modo, o que vai fazer é que você vai ser agrupado junto com outras pessoas, né? Então, eles vão rodar lá o algoritmo e agrupa você e vai ver, né? Nesse grupo onde você pertence, muita gente gostou desse filme aqui e desse outro filme aqui. Logo, eu vou recomendar para você também esse filme. Então, de maneira mais alto nível, é assim que funciona a parte de recomendação de músicas ou de filmes, né? Que é o que a gente tem hoje em dia. Ok? E tem outras tarefas super interessantes também, que não é tão fácil assim explicar para vocês por que isso constitui aprendizado não supervisionado, né? Mas são, por exemplo, essa parte de geração de dados, né? Que é uma coisa muito, muito interessante. Tem um site de onde foram tiradas essas imagens aqui, mas eu não me lembro o nome do site agora, mas é alguma coisa como não é uma pessoa real, alguma coisa assim em inglês, né? Que tem um modelo desse de aprendizado de máquina e ele fica gerando imagens de pessoas e as pessoas não existem, né? Então, é esse caso aqui. Nenhuma dessas pessoas aqui existe. Então, isso aqui foi tudo gerado artificialmente. Então, a gente treinou um algoritmo com muitas e muitas imagens de pessoas, né? E a partir de um certo momento ele pode, né? Você estimula ele com uma entrada qualquer e ele vai gerando imagens de pessoas na saída, né? E as pessoas não existem de verdade, né? E é bem impressionante, né? Como é que ele consegue fazer esse tipo de coisa. Tá certo? João Paulo, você está perguntando como é que é ajustado o algoritmo não supervisionado. Não é ajustado nesse caso, assim, vamos lá. Então, esses algoritmos de clustering, na verdade, eles não são ajustados, né? Esses algoritmos de geração aqui, né? Então, tem formas de ajustar, mas não é a partir do rótulo. Só que não é trivial de eu falar assim para você, a menos que a gente faça uma disciplina que precisa de um pouco mais de tempo para detalhar, né? Mas não é a partir do rótulo. Mas clustering não tem ajuste. Não tem ajuste aqui. Certo? O Vitor colocou aí o site. Pronto, acho que esse site aqui. Se você abrir, assim, toda vez que você abrir, vai dar uma pessoa diferente e nenhuma dessas pessoas existe. É bem impressionante, né? Então ele diz aí, ó, imagined by a GAN, né? Então, GAN é um tipo de algoritmo, é uma rede neural, né? Que a gente chama de Generative Adversarial Networks, né? Esses GANs aqui. Então, nenhuma dessas pessoas que vocês estão vendo aí existe. Ok? E, finalmente, tem um último paradigma, né? Que esse daqui a gente trabalha muito pouco, né? Mas que é bem interessante, que é o do aprendizado por reforço, né? Então, nesse caso aqui, assim, no supervisionado, você coloca uma entrada e você sabe qual deveria ser a saída, aí você ajusta para dar aquilo, né? No não supervisionado, você não tem saída desejada, né? Você tem que, de alguma forma, trabalhar com isso. No aprendizado por reforço, é o seguinte, você tem várias entradas e, eventualmente, você vai ter uma saída, e é uma saída não com a mesma qualidade do aprendizado supervisionado, né? Então, vamos lá exemplificar. Acho que o exemplo mais fácil é jogos de tabuleiro, tá? Então, suponha que eu quero ensinar o meu computador a jogar xadrez, né? Se eu fosse utilizar o paradigma supervisionado, então eu teria que fazer o seguinte, se você mexer essa peça para cá, então você mexeu corretamente, ou você mexeu incorretamente, ou você ganhou 10 pontos, ou você perdeu 5 pontos, né? O problema é que no xadrez isso é muito difícil de fazer, né? Como é que você sabe que a pessoa mexeu a peça corretamente ou incorretamente, ou que essa jogada foi boa ou foi ruim, né? Não dá para saber, ou é muito difícil de saber. A única coisa que você sabe no xadrez, e isso é com certeza, né, é se alguém ganhou ou perdeu, né? Só que essa história aí de alguém ganhar ou perder só acontece no final do jogo, né? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu tenho uma sequência de jogadas, né? Eu tenho todo o jogo do xadrez e no final eu tenho um resultado que é ganhou ou perdeu,
tá certo? Então a gente vai ter que fazer um algoritmo que aprenda a partir disso daí, e é isso que a gente vai chamar de reforço, né? Então você vai atuar nesse seu problema fazendo uma série de ações, e lá no final eu vou dizer assim, tudo isso que você fez aí foi bom ou foi ruim, né? E ele vai meio que distribuir a culpa ou o mérito desse foi bom ou foi ruim para todas essas ações que tem aí para trás, tá certo? Então esse é o aprendizado por reforço. E é assim que funciona, por exemplo, para a robótica, né? Então eu quero fazer esse braço aqui robótico, aprender a montar essa pecinha, né? Tirar ela daqui de cima ou colocar ela aqui em cima, né? Então, cada motor desse daqui vai fazer um pequeno movimento, né? E ela tem que fazer uma série de movimentos até que essa peça venha aqui para cima, né? E você não tem como dizer se cada pequeno movimento desse daqui foi bom, mas o que você consegue dizer é que a sequência de todos os movimentos que esses motores fizeram levou a minha peça, no final, a ficar em cima da peça vermelha, certo? Então você vai ter que fazer isso daqui, ter que mostrar, assim, ele vai ter que tentar várias e várias e várias e várias vezes, né? E no final ele vai ter que ver se conseguiu ou se não conseguiu. E à medida que o tempo passa, esse negócio aqui vai aprendendo a fazer essa movimentação. Então, se vocês colocarem aí no YouTube depois Reinforcement Learning, né? E aí tem uma série de problemas de aprendizado por reforço e os caras gravam, né? Funciona assim, no começo do processo, onde a máquina errava tudo, né? E no final, onde ela começa a funcionar perfeitamente, né? Então, por exemplo, tem um robô que joga ping-pong, né? Então, ele praticamente não acerta a bola no começo, né? E no final ele não erra mais, né? Então ele joga perfeitamente, né? Aqui é o Go, né? Que é aquele jogo de tabuleiro, né? Que eu não sei jogar, mas que é um jogo difícil, né? E foi uma das últimas fronteiras aí da IA, né? Então esse daqui era um tipo de jogo, ele era o jogo que a IA, né? Não conseguia sucesso, né? Quando jogava até com jogadores medianos de Go. Então jogadores medianos já conseguiam ganhar de um algoritmo automático desse, né? E aí já mais recentemente foi que eles conseguiram desenvolver um método que consegue ganhar desses grandes mestres do Go, né, e tal. O que já aconteceu para o xadrez já há bastante tempo para trás, né? Outro caso aqui também, videogame, né? Então, um joguinho aqui, por exemplo, o Mario, né? Então é basicamente a mesma coisa, né? Você não sabe, ou poucas vezes você sabe, né? Se o movimento que o personagem fez foi bom ou foi ruim, né? Mas você tem ao final da fase, né? Se ele passou da fase, então foi uma coisa boa, e se ele não passou da fase, foi uma coisa ruim, né? Então você tem todas as entradas possíveis aqui, né? Que são os botões, né? Você tem o resultado final. Então tem a sequência de botões que você tem que apertar ao longo da fase, e você tem o resultado final, que é se a pessoa passou ou não passou da fase lá, tá certo? Então, isso aqui também é um exemplo de aprendizagem por reforço. Ok, pessoal? Então, chegando aqui na última parte da nossa apresentação, né? Falar um pouquinho sobre aplicações aqui no departamento, né? Então, só mostrar, eu trouxe aqui 4 aplicações, que são aplicações reais que a gente fez, né? Aplicações na indústria e para governo, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, esse daqui é uma aplicação feita para o governo do estado do Ceará, a gente está em desenvolvimento, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, o governo do estado, ele vai coletar imagens do asfalto de todo o estado, né? Então, ele tem uma empresa que é contratada para fazer isso daqui. Eles botam uma câmera na frente do carro aqui, e ela sai andando por todas as estradas do Ceará, fazendo esse mapeamento aqui, batendo foto metro a metro, né? Depois que eles fazem isso, eles pegam essas imagens e alguém vai olhando todas as imagens, uma por uma, e vai identificando se tem defeitos nessas imagens. Tá certo? Depois de feito isso, então o governo vai atuar, né, para corrigir os problemas, né? Então, o que a gente fez? A gente trabalhou e está trabalhando aí no processo de automatização disso daqui, né? Então, a gente consegue fazer esse reconhecimento de forma automática. Então, esse carro vai andando aqui, né, e vai coletando as imagens, e a gente substitui essa pessoa que fica rotulando as imagens aqui, né, achando os problemas, né. Então, agora, o nosso método automático, ele faz isso. Então, ele reconheceu isso daqui como um remendo, por exemplo, na estrada, né, reconheceu isso daqui como um buraco, né, ou panela, como o pessoal da engenharia civil chama, né, e isso aqui é uma trinca, tá certo? Que apareceu aqui no asfalto. Então, um processo que demorava meses, né, que é o tempo que uma pessoa ia olhando todas essas imagens aqui, agora é um processo que demora algumas horas, né,
1 ou 2 horas para processar toda a massa de dados que a gente tem lá, tá? Então, essa aqui é uma aplicação... Oi. Pede para eles atualizarem aí as imagens da estrada de Quixadá para Fortaleza. Tá difícil, viu? Tá ruim o negócio? Não, tá muito ruim. Não é ruim, não. É muito, muito, muito ruim. Pois é, eles calculam uns índices a partir disso daqui, né? O pessoal da engenharia civil. Agora eu estou aprendendo lá uns negócios com eles, né? Eles veem isso daqui, e outra coisa que eles veem muito é a vegetação, que inclusive aqui está muito alta, tá vendo? É, mesma coisa. Tá bem parecida com a estrada como tá, só que com muito buraco. Então eles veem as coisas, veem a vegetação, porque essa vegetação ela pode ficar na frente das placas, né? Isso é uma coisa que a gente está trabalhando agora, né? Detectar que tem oclusão das placas aqui, que a vegetação está mais alta do que o que a norma diz, que a norma dá um valor lá de altura, que eu não me lembro quanto é, né? Por isso, para eles fazerem essa viagem de novo, para atualizar esses dados. É o pessoal da SOP lá, da Secretaria de Obras Públicas, né, que faz esse trabalho aqui. Aí a gente está fazendo essa parceria com eles, né, é um projeto lá, isso é uma coisa interessante, né. Esse aqui é um projeto com uma startup aqui do Ceará, né, e o que essa startup faz é monitorar aerogerador, que são essas figurinhas que estão aqui, né, isso aqui são aerogeradores dentro de um parque eólico, né? Então, o nosso trabalho lá foi fazer a que a gente chama de predição de falha, né? Então, você tem cada um desses aerogeradores, eles têm uma série de sensores dentro lá, eles medem vibração do aerogerador, né? Medem os sinais elétricos e medem um monte de coisa. E a ideia aqui é que a gente vai processar esses sinais, e apresentar num sistema para eles lá, foi o que a gente fez, né? Que esses aerogeradores, por exemplo, eles estão muito ruins, ou eles estão com uma condição média ou uma condição boa, né? Então, quer dizer, eles estão perto da falha, né? Então, tem alguma coisa que está muito fora do padrão, ele está vibrando muito mais, né? Então, tem alguma coisa que está indicando, né? Que ele está próximo de falhar. Então, é uma previsão de falha. E esse daqui é um exemplo de painel lá que eles têm disponível, né? Então, o cliente deles aqui olha esse daqui, ele vai ver, esse aerogerador e esse daqui, eles estão ruins, né? Então é melhor a gente mandar aqui uma equipe de manutenção dar uma olhada lá. E é um problema de aprendizado supervisionado, né? Então a gente pegou uns dados históricos de outros aerogeradores que falharam, né? E aí mandou o nosso algoritmo aprender como é que era a condição desses caras logo antes da falha, né? A mesma coisa daqui, né? Então a gente pegou um monte de imagem, pegou lá, achou os buracos, achou as trincas, achou os remendos, mostrou para o algoritmo, treinou, e aí a partir desse momento a gente começa a usar. Ok? Então essa daqui é uma empresa que chama Delphos. Faz isso daqui. Aqui são outras aplicações, né? Então, essa aplicação aqui é uma aplicação em engenharia de software, né? Ou em desenvolvimento de software, na verdade, né? Então, essa é uma aplicação para uma empresa que desenvolve software, é uma multinacional, né? E o nosso objetivo aqui era o seguinte, eles têm um projeto de desenvolvimento de software que tem umas stories, né? Para serem resolvidas, né? E o cara que vai fazer o planejamento da sprint lá, ele quer ter uma noção se essa história aí, ela é uma história que vai levar muito tempo ou pouco tempo, né? Então é uma com alto risco, médio risco ou baixo risco, né? E a gente faz essa previsão aqui das stories, né? Com base na experiência prévia dos programadores, né? Na descrição de como essas histórias, do que essas histórias têm que ter, né? Então, o cara vai lá e ele tem um description lá e ele fala lá, essa história aqui a gente precisa fazer isso. Com base nesse texto, né, em linguagem natural, a gente processa e a gente diz, nesse caso aqui, por exemplo, você tem 28 stories para alocar aqui na sua sprint e elas são de baixo risco. Pode acontecer, então, de acordo com a descrição e de outras coisas que a gente mede também, né? A gente pode dizer que tem 20 e poucas que são de baixo risco, mas tem essas 4 aqui que são de médio risco e tem essas 2 aqui que são de alto risco de estourar o seu prazo, né? Certo? O prazo lá deles era fixo, né? Então, essa foi uma aplicação que a gente fez também de aprendizado de máquina, também supervisionado para uma empresa. Que empresa é essa? Essa aqui é a Dell. Dell, legal. O Ricardo está perguntando se é possível utilizar os algoritmos ou tem que desenvolver cada um. Então, assim, hoje em dia tem muitas bibliotecas legais, né, que funcionam bem, como a Carla colocou aí, em Python, né? O que acontece é que o ajuste dos parâmetros você tem que fazer. Assim, você tem que fazer em termos, né? Isso depende do seu problema, né?
Mas o algoritmo que ajusta os parâmetros está descrito nessas bibliotecas em Python. Por exemplo, o scikit-learn, né, é um dos mais conhecidos, né, o scikit. É o scikit-learn. Assim, esse que a gente tem utilizado, meio porque já vem pronto, Isso. mas se fosse para... Ele é muito bom, ele é muito bom. Assim, há não muito tempo atrás a gente tinha que fazer tudo sempre, né? Mas hoje não faz sentido mais. Hoje não faz sentido mais. Se fosse para fazer era difícil, assim. Aí cada vez mais o pessoal de engenharia de software tem utilizado também, porque Isso. o foco... Muita gente tem utilizado porque já está encapsulado de um jeito bonitinho e pronto, né? Assim, funciona bem, né? Isso. Agora a questão do tratamento dos dados é que a gente que faz, né? Então isso aí... isso aí dá um trabalho gigante, né? Esse é o trabalho. Isso. Na verdade, tem muitos trabalhos. Assim, um trabalho, o tratamento de dados é importante, mas um trabalho que é muito, muito importante, e as pessoas às vezes não entendem isso daí, é a descrição do problema, né? E até entender que se o seu problema ele é um problema para ser resolvido com aprendizado de máquina, porque ele pode ser um problema para ser resolvido com uma regra só, né? Então, isso é muito comum. As pessoas às vezes querem usar esse negócio aqui, mas às vezes não precisa também. Ou quer usar com poucos dados também, né? Então tem a quantidade de dados, né? E aí, claro, se você for pegando um problema um pouco mais difícil, mais e mais, aí isso vai exigir um pouco mais de expertise nesse assunto, né? Isso. Certo? Mas assim, esses toolbox, eles funcionam muito bem. O scikit-learn é muito bom. João Paulo, daquele problema lá do meu doutorado, consegui um aluno, né? Aí o aluno tinha feito cadeira com Regis, né? O aluno é que é mais especialista em aprendizagem de máquina, eu não. E ele conseguiu pegar aquele dataset lá daquela época e fazer a classificação por algoritmo supervisionado, né? Agora a gente utilizou especialistas também para fazer essa classificação. Pois é, você precisa rotular as imagens, rotular no seu caso os, como é que chama lá? Os modelos de features. Os modelos de features, né? Para poder fazer a classificação depois, né? Então, o Ricardo perguntou aqui se tem como limitar o aprendizado da máquina, né? Depende do que você está falando como limitar o aprendizado. Eu não sei exatamente o que você quis dizer, mas, assim, você quer explicar um pouco melhor? Pode abrir o microfone aí. O Ricardo Lopes Vieira César. Boa tarde, professor. Desculpa, é que eu estou com um probleminha aqui, mas não, tranquilo. Eu vou falando. Porque, assim, falando de IA, né? Tem alguns aplicativos que, inclusive, foi até banido, que agora eu esqueci o nome, do Brasil, que era tipo de conversação. E aí, muitas crianças usavam, e algumas crianças ensinaram pornografia para ele. Ah, sim. Não sei se o senhor lembra, viu alguma coisa. Sim, acho que eu vi, sim. Não, de fato, assim, do jeito que é apresentado aqui, como eu apresentei para vocês e como a gente aprende da maneira básica, né? O algoritmo ele não sabe o que está efetivamente acontecendo, né? Então ele vai ajustar os parâmetros dele a partir do conjunto de dados que você mostra para ele, né? Essa é a formulação básica, né? Se você quiser limitar esse algoritmo, assim, a forma mais fácil é você limitar o que a pessoa pode submeter para esse método, né? Essa é a forma mais fácil. Obviamente que tem outras formas, você pode pensar em outras formas, mas isso é assunto de pesquisa, né? De tentar limitar como esse algoritmo vai se comportar, né? Hoje tem uma área de pesquisa que trata um pouco disso, que o pessoal chama de fairness, né? Ou coisas parecidas, né? Então, tentar fazer com que o seu algoritmo seja justo também, apesar dos dados que ele recebe, né? Ele não discrimine pessoas, por exemplo, né? Então, se você apresentar, eu quero saber se essa pessoa aqui por exemplo, vou chutar aqui. Estou fazendo um processo de contratação aqui de uma pessoa, né? Um executivo. E eu quero fazer um algoritmo aqui que só pela cara da pessoa ela diga se eu devo contratar ou não essa pessoa. E aí eu vou lá e apresento, sei lá, 1000 imagens de homens que eu deveria contratar, e eu apresento, sei lá, 200 imagens de homens que eu não deveria contratar, e eu apresento 800 mulheres que eu não deveria, e apresento 200 mulheres que eu deveria contratar, né? Então, eu apresentei muito mais mulheres que eu não deveria contratar.
Então, de fato, se eu fizer isso com o meu algoritmo, ele vai entender naturalmente que mulheres têm uma chance menor de, assim, não deveriam ser contratadas, né? Mas não é culpa do método, né? É culpa de quem criou a base de dados. Ah, como é que a gente vai tratar isso? Bom, tem umas formas, né? Você pode tratar a base de dados, ou você pode estudar em como fazer o método ser imune a esse tipo de coisa. Então, essa é uma área de pesquisa e não é um assunto trivial de tratar, entendeu? Bom, a última aplicação que tem aqui, né? Essa aqui é uma aplicação para Lenovo, como vocês estão vendo aqui, que também é de detecção de falha, né? Isso daqui é em componentes de hardware, né? Então, mais especificamente, a gente trabalhou com HD, né? Então, quando você vai utilizando o seu HD, ele faz uma série de testes, né? E coleta umas métricas, né? Que são os smarts, né? E a partir desses indicadores aí, a gente também faz uma previsão se o seu HD está perto de falhar ou não. E aí está dentro de um produto da Lenovo aqui, para diagnóstico de computador. E aí, entrando aqui mais ou menos no que é o departamento de computação, né? Então, lá a gente tem um grupo que chama Logia, né? Que é o grupo de lógica e inteligência artificial. E aí, obviamente, tem duas grandes áreas, né? Então, dentro de lógica tem essas áreas aqui e mais algumas outras coisas. Dentro de inteligência artificial, a gente tem a parte de aprendizado de máquina e sistemas multiagentes. A gente tem um professor que trabalha lá, que é o João Fernando, né? Esse daqui é o nosso site, beleza? Quem quiser dar uma olhada lá, mas está meio desatualizado, né? E esses são os professores do Logia hoje, né? Então, a gente tem Ana, Carlos, Franci Kleber e João Fernando, que são as pessoas que trabalham mais com lógica, né? E sistemas multiagentes. E aprendizado de máquina, ou aprendizagem de máquina, né? Principalmente eu e o César, né? E o João Paulo, ele é um cara de aplicação, ele trabalha muito com aplicações médicas de aprendizado de máquina, né? Então essa é bem a área dele, o João Paulo Madeira, né? Eu sou o João Paulo por Deus. E essa daqui é uma foto do nosso grupo e convidados aqui, mas num período pré-pandemia, então o Zé Maria está aqui até com os salgadinhos aqui, ele só veio nesse dia, que foi o dia de comer o salgadinho. E a gente fazia reunião segunda-feira às 4 horas, mas agora, bom, não sei como vai ser. Quando a gente voltar, vamos ver, né? Então, assim, essa galera aqui, talvez tenha aqui uns 4 convidados só, mas a maioria é esse pessoal aqui, que faz parte do nosso grupo, né? Então, a gente tem alunos de graduação, mestrado, doutorado, né? E a nossa reunião, ela era aberta ao público, né? Então, se você quisesse ir lá e assistir, não tinha problema nenhum, né? Normalmente um dos alunos apresenta alguma coisa, ou então a gente apresenta um artigo, ou uma aplicação, né? Alguma coisa que a gente viu, ou alguma coisa que a gente fez, né? E aí discute sobre isso daqui. E aí, vocês ainda continuam se reunindo ou não? Não, cara, a gente meio que morreu aí esse negócio. Sim, não fez, durante a pandemia, a gente não fez virtual. Deveria, mas... É que no começo a gente ficou naquela incerteza ali, não sabia se ia parar, se não ia, por quanto tempo. Aí a gente foi empurrando com a barriga e nunca mais fez, né? Uhum. Vamos ver quando voltarem as coisas ao normal, né? Então, algumas disciplinas que são relacionadas aqui a esse conteúdo que eu falei de IA, né? Lógica, autômatos e teoria da computação. Isso aqui é o básico para a parte de lógica, né? E teoria da computação. A disciplina de IA, que ela também é obrigatória na graduação, e aqui a gente tem disciplinas optativas, né, aprendizagem de máquina, redes neurais, lógica fuzzy, né, e a gente tem outras, né, aprendizagem de máquina probabilístico, basicamente são essas aí, mineração de dados, introdução à ciência de dados, acho que são essas disciplinas, né, hoje, as optativas, né, fora essas que eu coloquei aqui para vocês. E a gente tem as disciplinas da pós-graduação, que são bem relacionadas, né? Então, aí, bom, para quem quiser se interessar por esse assunto, né? Então, aqui eu estou colocando para quem se interessar por esse assunto do ponto de vista da pós-graduação, né? Eu quero estudar isso daqui para fazer mestrado com isso, né? Que você pode também fazer mestrado ou doutorado aplicando isso no seu problema, que aí é outra coisa, né? Então, se você quiser entender bem como é que as coisas funcionam e mergulhar a fundo, né, o que é importante? Importante uma boa base de probabilidade, um pouco de cálculo, bastante álgebra linear e um pouco de programação. Também não precisa ser um monstro da programação, né? Então, o Francis Kleber, de fato, ele foi professor em Quixadá, agora ele é professor lá no departamento.
Ok? Bom, dúvidas sobre essa parte de aprendizado de máquina, propriamente dito, né? Então, eu aqui está o meu e-mail, jpaulo@dc, e o outro professor, que é da mesma área que eu, é o professor César Lincoln também, então vocês podem mandar e-mail para ele, se forem perguntar sobre aprendizado de máquina, né? Se quiserem saber sobre sistemas multiagentes, né? Aí se fala com o Marcos Oliveira aí, ou então com o João Fernando, no caso do departamento de computação, né? E o pessoal, e tem essa galera aqui, que é o resto, que é o pessoal de lógica. Se vocês quiserem entender um pouco sobre lógica, né? Falem com eles também. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu estou aberto aí para quem quiser perguntar, tirar dúvidas, se a gente tiver tempo ainda, né? Não sei. Temos tempo sim, né? Parabéns, viu, João Paulo? Obrigado. Eu só parabenizar e obrigado aí pela palestra, muito boa, aprendi muita coisa, viu? Beleza, cara, obrigado, Luiz. Eu não conheço o César Lincoln. Quem é? O César é novo, né? Acho que quando você estava por lá, ele não tinha entrado, não. Será que ele passou o probatório? Acho que ele passou o probatório agora. Oi, ele veio de onde? Hã? Ele veio de onde? Ele veio do DETI. Ele fez doutorado lá no DETI, pela informática, né? É um cara muito bom, muito bom. Legal. Ele é novo, né? Acho que César deve ter uns 33, 34, talvez. Legal, não conhecia. Eu, assim, na tua palestra, eu senti saudade lá do café, lá na... Pois é. Geografia, ali? Eu não sei. No Diniz ali. No Diniz, pois é. Pois é, faz tempo que a gente não vai no Diniz agora, infelizmente. Toda sexta eu ia para lá, e ia até Maria, Lincoln, me atualizava das coisas. Pois é, isso aí é bom para a pessoa desopilar um pouco. Esse que era legal de ficar lá, né? Poxa. 3h30, 4 horas, tomar um café antes de voltar para o trabalho. Pois é. Bom, Joel, se você tiver interesse e tal, assim, no dia que a gente voltar aqui, você pode ir lá no departamento ou pode mandar e-mail para a gente. Quando a gente voltar às reuniões, você pode assistir também, é tranquilo. Assim, para os meus alunos, tá? A gente não precisa conhecer profundamente machine learning, mas, assim, para a minha área está sendo cada vez mais comum aplicar. Então, pelo menos as bibliotecas em Python ali, aprender o que é algoritmo supervisionado, não supervisionado, né? Precisa conhecer. Lógico que, assim, a gente vai ver a questão da aplicação do método, né? Mas não relacionado à questão profunda, né? Eu acho que vocês têm uma disciplina, não tem, Carla, aí? Tem, com Regis. Com Regis, então. Inclusive, está acontecendo agora na graduação. Então, assim, eu acho que é muito, para quem tem interesse nesse assunto, assista a disciplina do Regis lá e tal, e aí vocês têm uma boa ideia e certamente vão conseguir aplicar muito bem, né? Então, vocês vão conseguir aplicar muito bem, e acho que é um bom primeiro passo. E aí, obviamente, quem se interessar no futuro aí, eu quero fazer doutorado nesse assunto, eu quero fazer mestrado nesse assunto. Aí, tudo bem, tem outras coisas para estudar a mais, né? Mas acho que uma disciplina como essa que o Regis deve dar aí, né? Ela é mais que suficiente para a pessoa aplicar bem, né? Saber como faz as coisas, né? Isso. Para os meus alunos, eu sugiro aprendizagem. A mineração não precisa, não. Agora, para o restante do pessoal aí, tem essas duas disciplinas. Inclusive, o Regis, assim, ele se mostrou aberto a receber qualquer aluno da pós. Só que, lógico, a disciplina não vai contar, né, para a carga horária de vocês, mas vocês poderiam assistir algumas aulas para poder, né, aprender um pouco mais sobre o assunto. Acho que assim, é legal. Como eu falei, se vocês é interessante para entender um pouco, e depois que vocês entenderem um pouco, quando forem usar um toolbox como esse do Scikit-learn, vocês vão ver que é bem tranquilo, né? É bem fácil de usar, bem amigável, né? A linguagem Java também é aplicada na aprendizagem. Sim, também tem toolbox em Java, né? Tem um que é muito, muito comum, era mais comum até, né? Que era o ECA, né? O ECA. Era. Na Muita minha gente usava o ECA. Estava na transição. O pessoal, a Tice, o Regis, o pessoal utilizava o ECA, o pessoal de banco de dados. Isso, então muita gente usava o ECA, porque o ECA ele tinha dois ambientes, né? Ele tinha um ambiente onde você não precisava programar,
Ele é um ambiente tudo gráfico, onde você carregava os dados, apertava uns botões, ele dava o resultado, né? E tinha um ambiente que ele dava umas APIs lá em Java que você podia programar, né? O que aconteceu foi que muita gente abraçou o Python, né? Então, muita gente abraçou o Python e sim, o Google abraçou o Python também. E eles começaram a construir esses toolbox, o Scikit-learn, o TensorFlow, né? E esse negócio se popularizou muito por causa dessas big techs aí, né? Principalmente do Google, né? E aí meio que ficou... Tem gente que usa, mas o Scikit-learn, né? E o TensorFlow, né? Eles são de longe o toolbox mais utilizado. Mas tem, se vocês olharem lá, o ECA, né? Escreve assim, tem lá. Funciona bem também. Acho que é assim. É de uma universidade da Nova Zelândia, acho. Eu tentei usar para o meu doutorado, mas desisti, que eu já estava muito perto de defender, aí Deixou para lá, né? deixei para lá. O importante é terminar, depois ver. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Professor, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à minha dissertação, que eu já dei início para utilizar aquele método Malto para avaliação de comentários, né, de uso. Só que aí, eu conversando com a minha orientadora, ela tinha falado que todo esse procedimento que eles fazem de avaliação é feito manual. Desculpa, aí, só é para avaliação de quê? De comentários relacionados ao uso. Mas de quê? De que uso de software, né? Aplicativos. Certo. Enfim. Comentários, tipo assim, numa plataforma dessa daí, tipo do Play Store, Play Store, por exemplo. Aí o pessoal comenta sobre o aplicativo, certo? Isso, exatamente. Aí definir o tipo de avaliação. Aí o Malto, ele é uma técnica que a gente utiliza, né? Ele tem lá as premissas que a gente pega e faz essa avaliação, mas é feito tudo de forma manual. Certo. Aí eu tinha feito uma proposta para ela, para a gente tentar automatizar. Aí, nesse caso, né, nesse sentido, por onde é que eu tenho que começar a pesquisar para tentar desenvolver já alguma coisa? Bom, eu vou te falar aqui, mas assim, eu não quero entrar muito no trabalho da sua orientadora também, né? Mas, por exemplo, o que poderia ser? Supondo que você vai pegar lá os comentários que alguém escreveu, né? E, felizmente, nesse tipo de problema aí que você está falando, tem as estrelinhas lá que o pessoal coloca, né? Então, o que você pode fazer seria, a partir dos comentários, tentar inferir a quantidade de estrelinhas que a pessoa colocou, né? Ou a nota que ela colocou lá, 4, não sei o quê, né? Não tem algumas coisas assim para avaliar o aplicativo, né? Sim. Então se você... pode falar. Só que nesse caso a gente vai um pouco mais além. A gente vai analisar também os sentimentos. Se ela, por exemplo, ficou feliz, ficou triste, esse tipo de coisa também. Então já tem tudo programado. Entendi. Então, assim, você teria que fazer, para usar um algoritmo supervisionado, como esse que a gente falou, né? A primeira coisa que você ia ter que fazer seria coletar uma base de dados e, provavelmente, né, eu estou falando aqui sem saber exatamente o problema, rotular na mão. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que baixar um monte dessas opiniões, né, e dizer assim, essa opinião aqui, o cara, assim, é o análise de sentimento, né? Então, essa daqui foi boa, essa daqui foi ruim, essa daqui foi boa, essa daqui foi ruim, essa aqui foi boa, o cara está feliz, ou feliz e triste, sei lá, está feliz com esse aplicativo, está triste com esse, está feliz com esse, né? Quando você montar essa base, aí você pode utilizar um algoritmo desse de aprendizado, né? E ele vai aprender a fazer esse mapeamento entre palavras e esse sentimento, né? Na medida que o algoritmo está treinado, aí você pode pegar um outro texto qualquer, colocar, inserir, né, no seu modelo, e ele vai fazer essa previsão, né? Aí um detalhe que eu não falei é porque você tem que transformar, obviamente, esse texto em um vetor de números, né? Tá? Aí tem várias formas de fazer isso daí, tem codificações para fazer isso daí, tá? A codificação mais simples, por exemplo, para tratar texto, né, que eles chamam de one-hot encode, né, é você criar um vetor bem grandão, com todas as palavras possíveis, né, e aí o seu texto, você vai pegar as palavras que tem no texto e vai colocar um 1 na posição onde elas estão, né, e se essa palavra não aparecer no texto, ela vira 0, né, então dá um vetor bem grandão com 1s e 0s, né, para representar um texto. E aí, obviamente, essa representação desconsidera a ordem das palavras, né. Aí você vai lá
joga isso no seu modelo, treina o modelo e ele vai aprender, por exemplo, a reconhecer o sentimento daquele comentário que foi feito ali. Então, assim, é só uma explicação breve, né, sobre o negócio. Ok, professor, a internet dele caiu, do João Victor, depois eu passo para ele o finalzinho. Voltou aqui. Opa, foi uma ótima hora, né, para a internet cair aqui. Não, só explicar, Vitor, assim, eu não sei quanto você pegou, mas vamos lá. Se você pegasse, assim, a princípio, né, se você quiser fazer uma classificação entre se a pessoa está feliz ou está triste a partir de um comentário que ela colocou, né, sobre um aplicativo, a primeira tarefa que você teria que fazer é coletar um conjunto de dados, né, então você vai coletar um monte de comentário e provavelmente, se você não tiver uma forma automática de fazer isso, né, vai ter que fazer a rotulação na mão, né. Então, esse comentário aqui a pessoa está feliz, nesse aqui ela está triste, nesse aqui ela está feliz, nesse aqui ela está triste, né. Dito isso, você montou o que a gente chama de conjunto de treinamento. Então, você vai ajustar agora um modelo desse de aprendizado supervisionado para entender que, quando eu apresento um texto como esse, a resposta é feliz. E quando eu apresento como esse outro, aqui é triste. Aí você vai apresentar esses textos várias vezes, né? E ele vai aprender a dizer se é triste ou feliz, com um algoritmo qualquer desse de classificação. Aí que eu estava falando também é que, obviamente, você não entra com um texto no seu algoritmo, você entra com um número no seu algoritmo, um vetor de números, né? Que é assim que funcionam esses algoritmos de aprendizado de máquina, né? Aí, para isso daí, existem o que a gente chama de codificação. Então, é uma forma de você transformar o texto em números, né? Então, você transforma o texto em números, aí é um vetor agora de números, né? E aí você vai apresentando esse vetor de números para o seu modelo matemático e vai vendo a saída dele e vai ajustando para que esses números batam com essa saída que você gostaria, né? Então, essa é a forma tradicional de resolver esse problema. Certo? Certo. Aquela biblioteca que o senhor falou de Python, eu consigo fazer isso? Consegue. Essa parte de treinar o algoritmo você consegue. A parte de transformar um texto em um vetor, aí você precisa usar algumas outras ferramentas, né? Aí são ferramentas para tratamento de texto, né? Então, tem o outro toolbox, que é o NLTK. Esse aqui. Chama Natural Language Toolkit. É em Python também, então ele é um toolbox em Python para tratar texto, né? Quando você quer né? Mas de como faz isso daí, basta que você procure se você digitar sentimento análise aí no Google, você vai encontrar até umas aplicações com NLTK ou com Scikit-learn, bota sentimento análise NLTK, sentimento análise Scikit-learn, né? Ele vai te mostrar uns exemplos bem passo a passo de como faz isso. Certo? Show de bola. Obrigado, viu, professor? Nada. Foi muito show hoje. Acho que veio assim no momento certo essa palestra, que eu estava meio perdido. Valeu, muito obrigado. Nada, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, só agradecer aí ao João Paulo, né? Excelente palestra, assim, muito didática, realmente. E aí, contar com ele, né? Eu ainda estou pensando em um trabalho para fazer contigo, João Paulo. Vamos. Quando voltar esse negócio aí, voltar ao normal, a gente conversa. Tem muita coisa. Então, acho que é isso. Obrigada, viu, João Paulo? Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal aí que ficou até o final. Então, é isso. Qualquer coisa podem procurar aí o João Paulo. Estou à disposição. Se vocês quiserem fazer uma visita lá quando a gente voltar no presencial, tá tudo tranquilo. Qualquer coisa, manda e-mail para mim. Ou para o César. Tchau, obrigado, pessoal. gente. Até mais.